Tá aí, Começou. começou. E aí, Fê, como que tá a vida aí? Da última vez eu perguntei tudo bem. Rendeu Não, o papo inteiro. ficou em silêncio mesmo. É, é, eu tô curioso pra saber como foi a sua dieta. Então, foi um teste, né? Pra ver como que meu corpo reagia, né, e tal. Eu percebi que eu tava comendo pouca proteína, assim. Então precisava de mais. E a gente vai ficando. Não que eu comia muito açúcar, mas eu comia assim, açúcar mascavo no café. é, Frutas, né? Às vezes dá vontade de comer um docinho e tal. E eu vi que o corpo tava um pouco dependente, assim, sabe? Você percebe, né? Hum. Aí eu resolvi fazer isso, assim. E ficar sem o docinho foi a parte mais difícil, porque fica, às vezes, um humor, assim, sabe? Mas eu não passei fome, porque a ideia é você se alimentar como os nossos ancestrais. Então, na época, o que tinha era. Eles caçavam, né? E a fonte de alimentação vinha grande parte de proteína animal, né? Aí tinha as frutas que eles caçavam, pegavam e tal, mas era a base que alimentava e que fez evoluir, digamos assim, se não foi a proteína animal. E aí eu resolvi quebrar também essa coisa de como eu estava vegetariana há um tempo e agora eu tô meio no caminho do meio de tudo, assim, sabe? Falei, vamos ver, né? Vamos, sem histórias sobre o que é, vamos lá, vamos testar. E assim, eu vejo que eu não me encaixo em nada que é um scriptzinho, assim, que você tem que fazer assim, assim, assim. Então foi interessante ver, sabe, tudo. E aí agora eu tô incluindo mais proteína, assim, que realmente é o que constrói mais a força, assim, né? Vamos ver. Mas então, só me lembra qual que era a dieta. Ah, sim. Chama dieta cetogênica. E é uma dieta que não é low carb, assim. Na verdade, ela não tem quase nada de carboidrato mesmo, porque você não come nada que está debaixo da terra. Hum. É, Você tem que fazer da sua base proteína animal, né? Que seja porco, frango, peixe, carne de vaca. E gorduras de boa procedência. Então, abacate, o azeite de oliva, né? O ghee, a manteiga clarificada. Então, é isso que te alimenta, assim, digamos assim. Ovo também, né? E aí o seu corpo ele começa a funcionar de outro jeito, assim. E aí ele. Eu não sei explicar em tantos detalhes técnicos, assim. Hum. Mas é como nosso corpo funcionava há um tempo atrás. Então, assim, eu senti muita energia, mais assim. Você não sente muito cansaço, assim. Mas à noite eu senti um pouco de agitação, porque não tinha, né, algumas coisas ali. É, foi um teste, assim. Você já fez alguma coisa assim? Parecido? Ou... Eu eu fazia muito jejum intermitente, alguns anos atrás. Mas hoje eu consigo perceber também que era o que estava me levando a fazer era um pouco assim de trauma também e de não aceitar o corpo que eu estava habitando, Uhum, sabe? uhum. Eu acho que tem algumas crenças, né, que a gente puxa da nossa família e e eu sempre me via assim como gordo assim. Ó, Mesmo que eu não fosse gordo, eu me via, né? Era como se fosse um filtro, né? Que estava bem incorporado em mim, né?
E daí eu recorri ao jejum intermitente, né, como ferramenta, assim, para consertar, né. Uhum, Mas eu acho que o quanto mais atualmente, assim, eu tenho percebido muito que não existe a melhor dieta, né, não existe, uma verdade ou não existe, sei lá, não existe uma dieta, não tem um livro que vai explicar pra você como você vai fazer para que seu corpo funcione da melhor forma, sabe. Eu é, acho que a verdade vem de dentro, né, o corpo ele fala por si próprio, né. E esse é um dos desafios, eu acho, sabe, da gente aprender a ouvir ao nosso corpo, né, a é, perceber quando que ele precisa de açúcar, né, talvez ele tá eu acho que quando eu tô um pouco, assim, cansado, quando eu tô, assim, meio preci preciso um pouco mais de aconchego, assim, né, eu acho que é quando eu recorro um pouco, né, um pouco aqueles às vezes bastante, dep recorro ao açúcar, né, porque o açúcar, nem que seja um chocolate, né, o cacau, que é uma ótimo planta, né, mas também frutas, né, mas, uhum, realmente o açúcar dá, né, é, esse conforto, né. é, E e e algumas coisas o corpo faz automaticamente, né, ele às vezes está tomando água e você nem falou assim: "Nossa, vou beber água", sabe, tipo assim, às vezes só abre a geladeira e você toma uma água, porque a conexão já tá feita, né. Você não precisa falar: "Ô, preciso", sabe. Às vezes precisa, eu sei que tem pessoas que precisam se lembrar de tomar água, mas às vezes eu acho que essa sabedoria também vem um pouco automática, assim, quando você vai eu percebo isso muito quando você vai no supermercado, às vezes eu estou mais inclinado a pegar um abacate do que uma banana, sabe. Porque uhum. no fundo eu acho que o nosso corpo sabe do que ele precisa, né. É, e eu acho que as dietas é sempre já tá falando que tem que se privar de alguma coisa, né, normalmente, né, dietas restritivas. E aí, imagina, você não pode beber água, tô dando um exemplo. O que que o seu corpo já quando você falou em água, imediatamente eu já quis pegar aqui e beber um gole. Então, assim, se eu falo que não pode, né, você não pode comer carboidratos, o seu corpo ele já parece que ele já entra numa não posso e fica meio um pouco assim, não fica à vontade talvez. Por isso que eu acho que não funciona como longo prazo, né, essas coisas assim. É delicado. É. E aí é um processo que traz à tona muita raiva, né, porque esse é o sentimento, né, quando a gente não tem aquilo que a gente quer, esse é o sentimento que a gente, né, que vem à tona, é a raiva, né. É, E é difícil, né, por isso que a dieta é tão difícil de ser feita, né, porque, traz muita bagagem emocional, e as pessoas, não estão muito ligadas nesse aspecto das dietas, né, não é só parar não é só comportamental, né, tem muito de emocional também. tem. E eu acho que é afetivo, né, tipo assim, eu lembro dos pratos que a minha avó fazia e que me lembram dela até hoje. E eu não pensava se ela fizesse um pudim, eu ia ficar pensando na né, nas calorias, sei lá. Então eu tenho uma relação afetiva com a comida, né, a gente tem essa relação e não dá pra cortar também isso, né. Quando é um exagero, é claro que quando começa a não fazer bem, né, pra pessoa, né, aí tem que dar uma olhada, mas é prazeroso se sentar na mesa com várias pessoas, né, comer um almoço, jantar gostoso, sem ficar pensando, né? Ah, eu posso, não posso, isso aqui é nutriente tal, isso aqui é X disso, calorias ou de gordura. É muito louco, né? Sim. A mente ali.
E a comida, ela se relaciona muito também com a nossa mãe, né? Porque a nossa. Então, eu estava falando que a comida, ela se relaciona muito, né, com a nossa memória afetiva, materna, né? Que é a mãe que, as nossas mães que dão pra gente, né, que nos alimentam pela primeira vez, né? É, Muitas vezes são elas que cozinham também, é, são elas que sentam com a gente e que botam a colher na nossa boca, né? Então, é por isso que eu lembrei, né? Você estava falando de afeto, né? E realmente tem muito dessa qualidade de afeto, né? De cuidado mesmo, né? A comida, é. ela não. Eu ia E comentar como. com você, mudando de assunto, Hum, é, que acho que eu falei da última vez sobre a microdosagem de psilocibina. hum. Você chegou a fazer? Você acho que chegou a alguma época a usar ou não? Eu comprei, eu fui num festival que tem aqui na Inglaterra, que ele é só, ele chama Medicine, né? Que ele só, né, tem vários workshops e palestras que são todos direcionados para para planta, para planta medicinal e cogumelo e, né, essas coisas. E daí lá eu comprei um pacotinho assim com umas microdosagem. Daí eu tentei e eu provei por uma semana. Uhum. Como que foi? Você experimentou? Como foi? Eu tô fazendo é um protocolo, né, que você segue. Tem alguns tipos diferentes, assim, que você usa por um dia e não usa por dois. Porque o seu corpo não pode se acostumar com aquela dose, que senão ele vai pedindo sempre mais. Hum, E aí você começa com 100 miligramas e depois você pode ir aumentando até chegar na dose que é melhor para você. E tem que ser uma dose bem suave, assim, não pode ser se você não estiver sentindo nada, é porque não tá, tem que aumentar um pouco. Mas se você hum, estiver sentindo já assim alguma coisa, né, mas também não é. Então é uma dose muito sutil, assim. E eu tenho percebido assim que dá uma parece uma reajustada, assim, uma aterrada, uma mas assim, você não se sente high, sabe? Você se sente assim, tá tudo bem, não é amortecida com a vida, é meio que assim, beleza, dá pra. Não sei explicar, mas assim. E o mais louco é que isso são ferramentas que você pode usar, uhum, mas que a viagem mesmo, a maior que tem pra mim psicodélica é a do dia a dia aqui, se reconhecer presença assim né, né, para mim é a mais, como é que fala? Já é psicodélica em si, né? E eu ainda pretendo fazer umas 2 ou 3 sessões terapêuticas, mas aí vai ser com uma dose maior. Vai ser mais pra frente. uhum. Aí eu vou testar agora por um mês ou dois, assim, e vou ver como que vai sendo. Outro experimento, Massa. né? Eu quando eu provei aqui, eu senti como se tivesse um professor dentro de mim, assim, tinha uma força me apoiando e me ajudando mesmo, assim, não sei, é uma coisa meio mágica, né? É, é, é legal mesmo, assim. E aí você pode colocar uma intenção também, né? Porque falam que é bacana. Você fazer uma intenção e aí depois de um mês você checa como é que tá, né? Aquilo ali. E Hum, aí você para por 15 dias ou mais. E se você recomeçar, você vem com uma nova intenção, talvez, né? hum, E o interessante é que
esses protocolos não são para você continuar usando assim sempre. É de tempos em tempos, até que aquilo foi feito, né, e tal. Ai, desculpa que meu irmão tá falando aqui. Até que aquilo foi concluído, você. Desculpa, me desconcentrei completamente. Aí você vai para outra coisa, assim. Eu adorei. O que mais me tocou foi quando você falou um sentimento de tá tudo bem. É, tá tudo bem. Adoro isso. É muito É, isso. é. Eu sinto muito isso, sabe? Tá tipo, tá tudo bem. É tipo, é isso, sim, sabe? É, isso me lembra muito. Eu acho que tem ficado muito óbvio pra mim que a gente tem, né? A gente acha que tem uma vida, acha que tem algo acontecendo, que tem uma história, um conto de fadas, né? Se desenrolando, né? A gente acha que. A gente acha que a gente tá indo pra algum lugar, né? E. Mas não tem lugar nenhum. é, Tudo que a gente tem é essa experiência direta que a gente tem, né? Que a gente tá vivendo. E cada vez mais fica mais claro que o sofrimento ele vem das histórias que a gente cria, mas o problema nunca tá aqui, sabe? É. É como se você tivesse tomando um sorvete, mas você tá pensando sobre regar a planta que tá em casa, assim, sabe? Você acha que você tá se ajudando, mas na realidade você tá negligenciando totalmente a experiência de tomar aquele sorvete, né? Ou os comentários, né, de que vai engordar. Coisas assim, né? É muita historinha, né? Que a gente identifica, assim. É engraçado quando eu ouço as histórias, às vezes minhas amigas contando as coisas. Quando a gente vê de fora a situação, você vê como a gente faz, como a gente cria essa identificação com, com as coisas que estão acontecendo, ao invés de simplesmente, bom, isso está acontecendo, já está acontecendo, não tem como resistir, né? Mas às vezes uma reação que a gente tem imediata é querer que fosse diferente do que está acontecendo, né? Uhum, E esse querer que seja diferente é o que traz o sofrimento, né, que você está falando. É como se a história que está sendo contada agora eu não gosto. Eu só quero a história do romance lá, do tal, ou, né? E a gente não tá na criação desse enredo assim, né? E eu acho que fica mais interessante quando a gente, ao invés de, quando algo está acontecendo, querer que seja diferente, olhar para aquilo com olhos abertos no sentido de sem história, simplesmente olhar, um olhar silencioso, né, que vem desse silêncio. E dali coisas novas surgem muitas vezes, assim, coisas inesperadas ou é uma situação tem uma solução até diferente do seu esperado, até muito melhor. E você vai se desapegando até do resultado, né? Você vai simplesmente se entregando ao que o momento traz e, e sabendo que tá tudo certo, né? Mas não é um tá tudo certo, assim, uma neutralidade também, né? É uma coisa, assim, de profundidade, eu acho, assim. hum, É. sim. É como se nada de especial tá acontecendo, mas tem uma coisa muito especial acontecendo.
que tá entre essas palavras que a gente tá falando aqui, né. É. É muito, muito, muito simples. Muito simples. É. Por isso que é É até difícil. simples demais. Uhum. É, E eu vejo o quanto o corpo, ele é tão sábio, sabe? Que ele sabe quando ele precisa se regular, mas a gente acha que a gente tem um agente dentro da nossa cabeça que precisa decidir e controlar essa realidade que a gente vive, né? Mas na realidade esse corpo, ele sabe quando ele quer gritar, quando ele quer é, chorar, quando ele quer tomar uma água, quando ele quer se mover, né? Quando a gente começa a tremer é o quê? É o corpo querendo se mover, querendo chacoalhar, é, né? Se a gente olha para os animais é um exemplo perfeito disso, né? O cachorro, né, quando ele se estica, quando ele acorda, ele se estica, quando ele fica sujo, ele, sei lá, aquele negócio, ele nem sei como é. fala. Aham, sacodes. É, ele chacoalha, né? Ele já sabe se regular, né? Quando tem alguma coisa que é perigosa, ele late, sabe? Ou, né? Mas ele tá todo unido com os sentidos dele. E não tem nenhum. E ele não tá tentando fazer nada, ele só tá vivendo a vida dele, naquele presente momento, É só né? o que há ali, né. Mas a gente tem essa ilusão na nossa vida que a gente vai chegar em algum lugar, Ou que mas esse não lugar tem. é melhor do que esse aqui agora, né. Sim, mas não tem nada, não tem nenhum É uma lugar. ilusão mesmo, é uma ilusão. É o mecanismo da mente, né? A mente, ela sempre vai tentar agarrar uma coisa que tá no futuro. E por definição, a gente nunca consegue agarrar uma coisa que tá no futuro. E ela vai no que tá faltando, né, digamos assim, no que onde ela vê algo que tem ou em outro, ou em algum lugar, ou que não tá aqui, ela se foca naquilo, né? E não no que tem, no que está, né? Então, assim, é meio óbvio até, só que a gente não vê essa obviedade de que só o que importa é o que tá aqui agora, porque é o que tá aqui agora. É, O que não está, não importa, porque não está. Mas não ela existe. tende a se grudar nesse que não está, nesse que não, né? E isso faz com que a gente viva nessa ilusão e, e criando conflitos, né? Enfim, tem muitas nuances, eu acho isso, assim, que dá para falar sobre muitos aspectos de vários jeitos, assim, né? Mas em geral, o que eu vejo, ela tá sempre tirando, né, do agora ali, ela tá Hum. se movendo a algo que já foi, que nem é mais, e já é uma história que está sendo recontada, que não é verdade mais, né? Ou algo que ainda não foi. A, a dor em si, né? A dor como uma forma de energia, ela não é o sofrimento, né? O sofrimento, ela vem de uma história que a gente conta, né? É. E ontem, né, eu torci o pé, tava jogando vôlei e eu pisei no pé do meu amigo e foi muito. Eu caí no chão assim, e daí veio todo mundo, assim, tava todo mundo ao meu redor e tinha uma energia intensa, assim, sabe? Que assim, naquela experiência, a mente localizou no pé, mas ela tava no corpo inteiro, né? Uhum. E eu fiquei lá sentindo aquela dor, né? Porque não tem, não tem nada que eu possa fazer a não ser ficar aberto para aquela dor e deixar que aquela dor ela transcorra através de mim, né? E eu fiquei assim no chão eu acho que foram durante 1 minuto, assim, meu corpo tava meio assim se ondulando, assim, meio que chacoalhando, assim, sabe?
tinha uma energia que estava subindo, assim, que estava se movendo, né. Tinha o meu corpo, ele estava fazendo o trabalho dele, né, de se regular, né, com os hormônios, não sei dessa parte, mas o corpo estava se regulando, né. E eu É, fiquei lá sentindo aquilo e eu comecei a rir, sabe. Porque aquilo é impressionante como a dor e o prazer é como se fosse a mesma moeda, né, diferentes faces da mesma moeda. A única coisa que muda é como você julga aquela energia, né. e você tem depois eu vou falar uma coisa que eu acho também interessante sobre isso. E só para eu terminar então, É. eh, e foi muito bonito, assim, sabe, tá totalmente aberto ao que estava lá, sem julgar muito, assim, sabe, e nem é preciso, porque aquilo tá acontecendo e 2 minutos depois eu estava sentado na beira da quadra, observando o jogo, porque era aquilo que eu tinha que fazer. Uhum. E e é isso. E foi muito interessante que eu cheguei em casa e eu me senti muito triste, assim, sabe. Eu acho que eu fiquei por 1 hora chorando. Eu olhava para o meu pé e eu começava a chorar. E eu não sabia por quê também, mas também a gente sempre quer entender o porquê. É Ah, é. um pouco dessa obsessão, né, que a gente É. tem, mas enfim, o que eu senti é que o corpo ele estava triste, sabe, porque ele tinha se machucado. Então o corpo estava se autorregulando, ele estava usando daquela energia, ele estava não tem outra palavra, estava se regulando, estava de luto, né, de uma certa forma, estava, sei lá, uma coisa muito bonita, assim, sabe, é como se o corpo não era eu, era o corpo que ele estava, sabe, era como se Uhum, esse corpo ele estava mostrando a sabedoria que ele tem, uhum, e eu achei isso muito bonito. E toda essa história, né, que podia ser uma puta de uma tragédia, olha quantas coisas bonitas eu tirei, sabe, quantas histórias bonitas, né, quantas experiências. Sim, não é nenhuma experiência "uou", é só uma experiência de tipo: "Porra, meu corpo tá se autorregulando", que coisa bonita, assim, sabe. Eu uhum. acho que é isso que a gente estava falando, né, que é um jeito de viver a vida que é tão simples, é tão ordinário, mas é isso, é de você estar sentindo a sua dor e você fala: "Nossa, caralho, que coisa bonita, né, que coisa não tive que gastar um tostão pra sentir essa experiência, pra, né, pra sentir esse amor todo". É. E eu acho que essa inteligência que eu queria comentar sobre isso, que é como se você não tivesse sentido a dor, você teria continuado a jogar o vôlei, né? E o jeito de fazer você parar para o corpo ajeitar aquilo ali é você sentir a dor e é um sinal para parar, né? Tanto que você ficou parado depois. Uhum. E eu vejo às vezes não só nessa questão física, mas quando vem alguma dor, sei lá, de alguma memória, de algo que aconteceu, assim, ou numa discussão com alguém, ou sei lá, é, que a dor, ela vem para que a gente dê uma parada, assim, né? E essa parada é importante para que coisas que estão necessitando de energia possam fluir, né? E se a gente não para e continua no externo ali, não vai receber essa atenção que precisa no corpo sutil, no corpo físico. Então, assim, é tão inteligente que a dor, na verdade, ela é para fazer dar essa parada, né? E é isso, assim, igual você tá cozinhando, aí você queima a mão. Se você não sentisse essa dor, você ia continuar com a mão no fogo ali, ia queimar, né? Então, é, é essa coisa, igual você falou, de não ver o problema naquilo, mas ver que aquilo aconteceu, porque também, não sei, mas era para dar uma parada, eu acho, né? Eu acho que esse era o. Sim. É.
E pelo menos com esse corpo, eu sinto muito que, assim, na maioria das vezes que eu fico doente, eh, o f o corpo ele tá triste, né. Eu acho que, pelo menos eu não posso falar por todos, mas pelo menos quando eu fico doente é porque tem algo a ser chorado ou algo a ser externalizado, assim, sabe. E é impressionante que quando eu me permito expressar e liberar essa energia, né, de sentir essa energia, como a cura vem muito mais rápido e muito mais fluida, mais, eh, a eu acho que o tempo de processamento ele passa muito assim, muito mais rápido, pelo menos E tem é menor isso. resistência, talvez, né? É, Você só tá deixando o processo acontecer por si, né? sim. É impressionante como o corpo é essa máquina de processar energia, né, É. toda hora, e não tem um momento que para, né. Ele tá toda hora processando, mas tem algumas coisas na nossa vida que eu acho que a gente cria alguns bloqueios, né, dentro do corpo. Uhum. E às vezes a gente precisa parar pra olhar esses bloqueios. É como é, né? Gostaria de ficar mais um pouco aqui, mas, né? Tá bom. Hã, foi legal, eu acho que, essa temática de corpo e alimentação tem muito a se falar, tem muito a se aprender ainda, né. E eu acho que legal quando a gente traz as nossas questões do cotidiano que tá acontecendo e a gente conversando, traz clareza, assim. Pelo menos pra mim, só de falar sobre isso parece que traz mais clareza, sabe? E, né, você ouvindo e falando e, enfim, é legal. É, porque é o corpo também que fala, né, o corpo que ouve, que meu, que máquina. Não, assim, se a gente para pra ver mesmo, não dá nem pra, né, entender, porque quantidade, igual você falou, de processos que estão acontecendo nesse minuto aqui dentro e né, o que faz eu mexer minha mão, falar e tudo que tá acontecendo ao mesmo tempo é foda. É foda. E eu acho que é muito lindo, eu acho que nesse último mês, principalmente, eu me dei conta que esse corpo, ele vai para sempre ser humano, assim, ele sempre vai a dor vai ficar aqui, né, as doenças podem vir, né, Uhum. mas é o jeito que a gente encara esse momento e a gente aceita, né, esse processamento do corpo. É. Deixa um pouco as histórias, né. Arrou. Arrou. Então, nos vemos no próximo papo, no próximo café, café Ramana. Como sempre, muito bom falar contigo. E também, Beijo, Fê. beijo, beijo, Fê.